tributário pode ser um grande recurso de crescimento dentro de uma empresa, se bem estruturado. Ele ajuda a melhorar margens, apoia no crescimento e auxilia na inovação. Hoje é o último episódio do Groundcast dessa temporada de Techs. E vamos falar justamente de tributário como alavanca de crescimento dentro do negócio. Para falar sobre esse tema comigo, hoje eu estou aqui com a Thaís e com a Paola e vou pedir que elas se apresentem. Oi, Yara. Oi, Thaís. É muito bom estar com vocês novamente nesse podcast, sendo esse o último episódio da temporada de Techs. Eu sou a Paola Braga, coordenadora de Techs da Gront, contadora e auditora, e nos últimos tempos atuando à frente da reforma tributária. Oi, Yara. Oi, Paola. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me chamo Thaís, eu sou contadora por formação. Hoje eu atuo como diretora de operações na Gront. Tenho um pouco mais de uma década trabalhando com tributário e inovação. E é bom estar aqui hoje para a gente falar mais uma vez, né, no último episódio da temporada de Techs, desmistificando um pouquinho aí esses conceitos. Perfeito. Thaís, Paola, já vamos dar uma entrada assim, falando dessa alavanca de crescimento que é o tributário, né? O que precisa existir internamente dentro das empresas para o tributário ser essa alavanca de crescimento? Legal, Yara, vamos lá. Primeiro, é importante a gente relembrar que a gente está falando de uma área que, por muito tempo, ela foi vista como uma área extremamente burocrática, né, para atender prazos, atender entrega de declarações, responder, né, fiscalizações e evitar multas a qualquer custo. Então, antes de mais nada, eu diria que é necessário realizar um exercício mesmo, né? Uma mudança de cultura para desmistificar a situação e dar a essa área um papel estratégico. Então, deixar de forma clara, bem transparente, o que é esperado da área, o que se espera a nível operacional, tático e estratégico. E nessa comunicação, né, podemos classificar aí como uma grande reorganização da área, né, em cada empresa. A gente precisa deixar processos claros, papéis definidos, tecnologia aplicada ao negócio, às operações, né? Então, a área ela precisa sair de um papel de ineficiência operacional ou de trabalhos extremamente manuais para uma área que, de fato, contribua com clareza de expectativa, possa contribuir com estratégia. Então, se não tiver um espaço, se a gente estiver falando de uma área que a gente quer que seja estratégica, mas ela está trabalhando de forma exaustiva no operacional, ela não tem espaço mesmo e tempo para se tornar, né, para demonstrar o seu diferencial, para não apenas responder perguntas, mas ser provocativo nas perguntas e nas orientações. Então, eu começaria com essa comunicação, organização, para trazer clareza dos papéis e expectativas da área. Eu acho que segundo pilar é a integração com a estratégia, né? O tributário ele não pode estar na mesa depois da decisão. Ele tem que estar antes, né? E por quê? Né? Porque, assim, isso inclui quando você vai pensar numa expansão geográfica da empresa, quando você vai pensar numa nova precificação do seu produto, quando vai pensar em novos produtos, vai pensar no canal de venda. O tributário tem que estar nessa estratégia, né? Ele tem que ser um dos pilares também para essa decisão. E o maior erro é tomar decisão sem consultar o tributário, só pensar depois, a gente falou aí em alguns episódios, que é o famoso apagar incêndio. E só reforçando essa tua fala, né, Paola? O custo do retrabalho, da revisão da operação, do recálculo de rota, ele geralmente é superior ao custo do planejamento. Então, por isso é tão importante, né, eu destaco essa importância do tributário ele sentar à mesa. Então, para ele virar essa alavanca de crescimento, ele precisa influenciar decisões e não só validar o que já foi decidido, né? E aí, trazendo um outro ponto, a gente pode falar também sobre governança. Então, os dados gerados da forma correta, na estrutura, né, contábil fiscal, os dados precisam ser confiáveis, eles precisam ser trazidos de forma correta. Então, um controle estruturado de crédito, critérios claros ali de classificação de produto, das operações, né? Tirar um pouquinho dessa estrutura mais genérica, mais ampla sobre uma operação, sobre um produto e trazer de forma segmentada, por produto, por canal de venda, com riqueza de informações.
A gente falou aí num episódio anterior sobre os dados fiscais, né? Para eles serem úteis, eles precisam ter clareza, eles precisam trazer até uma certa neutralidade, né? Para não imprimir ali uma característica da Thaís ou da Paola. Eles precisam ser padronizados. Então, com essa governança, quando a gente fala ali a nível de dados, também é um grande diferencial para que a gente tenha o TEX de forma que seja de fato estratégica e como uma alavanca, né, como impulsionadora do negócio. E aí tem um ponto importante quando a gente fala de governança, né, que governança não é burocracia, né, ela é o que permite crescer, né, sem perder a margem e sem gerar um passivo oculto. Então é bem importante você ter a governança ali, principalmente corporativa, governança tributária, seja ela no todo e geral, ela é o que te dá um norte melhor e seguro para a empresa e para o negócio. Perfeito. E na prática, como que o TEX influencia nesse crescimento? Bom, na expansão, eu costumo falar que o impacto ele é direto, né? Ele é muito claro. Né? Quando a gente está para entrar em novos estados, abrir unidades, né? Tem ali uma revisitação mesmo ali da questão logística do negócio. Isso impacta hoje, né? Impacta completamente a carga tributária e pode impactar na viabilidade de um projeto mesmo ou de um novo produto. Então, a mesma operação ela pode ter resultados, né, diferentes por conta do impacto tributário, a depender da localização que ela está. Então, a gente precisa trazer, quando a gente fala de expansão, a gente precisa trazer o tributário para a conversa e direcionar, né, o fluxo. É claro que isso tende a mudar um pouquinho aí com a reforma tributária. Então, aí até pensando para frente, é necessário um reestudo e uma reanálise das operações atuais, quando a gente estiver falando ali de reforma tributária, porque a gente passa a olhar um pouco mais não só da origem, né, das operações, mas, né, os destinos, os fornecedores. Então, a gente vai precisar fazer um outro ajuste de rota, mas que a gente também está falando em outros períodos, não vou chover numa olhada aqui. Mas tanto só quis trazer esse tópico porque a forma como isso é visto, ela tende a mudar, né, nos próximos anos, mas esse olhar, né, e a estratégia, ela precisa ser revista e, novamente, observada de diversos ângulos, né, de todos os ângulos possíveis. Sim. E o TEX também influencia, um exemplo que a gente pode trazer são em novos produtos, né? Eu acho que o impacto ele começa antes do próprio lançamento, né? Você vai fazer a classificação fiscal desse produto, você vai avaliar o modelo de venda, a eficiência da venda desse produto, você vai precisar pensar na margem de lucro, no preço final, na competitividade de mercado. E aí, não existe assim, né? Você pensar em depois. Você tem que pensar antes do lançamento e não depois do lançamento. E o produto, ele nasce no negócio, né? Mas a margem, ele vai nascer no tributário. Então, você precisa estar ali, novamente, né? Reforçando isso, consultando o tributário, trabalhando junto em novos produtos. Também quando a gente fala, por exemplo, de inovação, né, já que a Paula falou aqui em novos produtos, quando a gente fala de inovação, de novos produtos ou novos processos, a gente já tem um potencial que hoje no Brasil ele é pouco explorado, né? Não só o Brasil, como diversos países trazem incentivos fiscais para iniciativas de inovação e hoje no Brasil ele é de fato um incentivo que poderia estar em outras empresas, né? Poderia estar muito mais vivo, né, e presente em diversos perfis de empresas. Então, existe ainda uma reatividade ou uma falta de conhecimento hoje, né, em diversas áreas, né, em diversas empresas, em diversos segmentos, trazendo aí um incentivo fiscal, por exemplo, como a lei do bem, como algo que é super segmentado ou departamentalizado. E essa não é uma verdade. Então, existe aí a possibilidade de você potencializar o seu desenvolvimento, né, um novo produto, e até mesmo viabilizar ele, considerando as economias que ele pode trazer para a empresa nas suas fases mais experimentais. Se você for olhar para isso depois do produto pronto e você não tiver um planejamento, né, que antecede ali a um produto, né, já desenvolvido sem risco, você acaba deixando dinheiro na mesa.
Então, é algo também bem importante de observar. Toda vez que a gente falar de otimização, né, de custos com desdobramentos, né, em melhoria de processo ou ganhos de eficiência também com desdobramentos em desenvolvimento e risco tecnológico, a gente está falando de iniciativas que podem ser aderentes a incentivos fiscais, como, por exemplo, a Lei do Bem, mas não restrito à Lei do Bem. Sim. E eu acho que também existe um ponto transversal, né? Você tem que olhar e avaliar que o tributário bem conectado, ele é uma cautela, né? Para evitar o desperdício, né? Pagar imposto indevido, apesar de que as consultorias adoram, porque daí a gente encontra oportunidade. Evitar erro de estrutura, evita decisões precipitadas, né? Então, eu acho que é muito importante você ter ali o tributário bem conectado, estruturado, para você ter ali uma visão do impacto muito, muito mais amplo e claro no final ali na sua margem de lucro. E o que diferencia um ganho pontual de um crescimento saudável dentro de uma empresa? Eu acho que é o modelo, né? A gente precisa entender que empresas imaturas, elas reagem, tomam decisões precipitadas, né? Olham as oportunidades de forma isolada e não de forma macro. Isso é um grande problema. E empresas maduram e estruturam processos, organizam cada etapa disso, diante daqueles níveis que a gente foi falando ali também, né, nos outros episódios do podcast. Né? A gente sai do nível 1 e 2 ali, só do descritivo e diagnóstico, vai para um nível ali, né, mais amplo, e você consegue estruturar algo mais de forma contínua, né, para o negócio. Esse estruturar de forma contínua, ele envolve revisões periódicas do fluxo de trabalho, dos processos e também da carga tributária de cada período, o monitoramento de indicadores, aí não apenas do tributário, mas dos indicadores gerais mesmo, né, da empresa, ali contábeis, financeiros. Isso vai facilitar um mapeamento também de oportunidades e até de lacunas que foram deixadas no processo. E vai possibilitar também uma identificação recorrente de oportunidades. Então, se você tem um processo onde você, né, periodicamente revisa, analisa os dados e que isso não deixa de acontecer, às vezes, a cada ano, a cada 5, 3 anos, né, e passa a acontecer de forma mais contínua, reduz as suas janelas de tempo também para eventuais gaps. Então, cara, é claro que ninguém gosta de perder dinheiro, mas quando a gente faz um trabalho de revisão de 5 anos, gera um impacto ali, né? Geralmente a gente tem um impacto bem expressivo para a empresa. E fora que você acaba tendo uma visão melhor como uma área de estrutura, né? Como uma área bem estruturada e sendo a chave de negócio. Sim, então, justamente você traz essa análise que às vezes é de um período acumulado para o teu dia a dia. Então, ao invés de você para de ser reativo, né, a uma correção de dados e coloca aquilo no teu diário e evita a perda. Então, de fato, é algo que vai te impulsionar de forma muito mais saudável ao negócio. Né? E aí, quando isso acontece, é onde a área está bem estruturada. A gente tem reforçado muito isso, como alavanca de crescimento, né, Tex, como isso, para o negócio, é onde Tex ganha escala. Então, a empresa cresce. Aí você tem uma área que não tem mais a questão de multiplicação de erros, não tem mais a questão de previsibilidade, ela se mantém ali na eficiência. Então, assim, você acaba estruturando o time de uma forma eficiente para o negócio. E para mim, isso que é a real vantagem competitiva, né? Porque é algo que é mais difícil de você copiar. Né, a melhoria diária na tua operação. Então, pode ser que seja visto de alguma forma e etc., mas a tua melhoria diária, ela vai tirar impacto imediato, né, de forma bem planejada, tornando a sua operação mais previsível. Né? Então, é algo, enfim, que é importante a gente observar. E aí tem um ponto muito importante, né, que
escala sem tributário estruturado, ele acaba gerando um crescimento com erosão na margem, né? E não com a elisão. Então, a empresa cresce, mas captura ali menos valor. Então, tem que ter um equilíbrio nesses dois pontos com a estratégia da área também. Isso é um ponto muito relevante que a gente acaba vendo no mercado, né? Empresas que dobraram de tamanho, mas que não necessariamente tiveram um resultado acompanhando. Não necessariamente dobrado, mas um resultado que acompanhasse esse crescimento. Então, essas estratégias, né, de alavancagem, elas são importantes serem revisadas aí periodicamente para que haja esse aumento gradativo ali em conjunto com o crescimento também das empresas. Sim. A gente falou aqui sobre estrutura, dados, decisão, mas tudo isso passa por pessoas, né? Vocês acham que o profissional tributarista hoje, ele está preparado para esse papel mais estratégico? Então, Yara, acho que você já sabe a resposta pelo meu riso. Historicamente, o tributarista ele foi formado, né, para garantir conformidade. Então, cumprir prazo, evitar risco, interpretar a legislação ali aplicada àquela situação micro. Isso criou profissionais assim extremamente técnicos, o que é muito bom, mas que não são tão expostos ou tão flexíveis à lógica do negócio, à lógica de mercado. Então, o tributarista ele foi formado para responder ao como tributar, ou responder aquelas perguntas, mas não foi exposto ao quando e por que decidir determinado caminho ou outro, ou quando não. Né? Então, é algo que, de fato, hoje demonstra aí gaps e prejuízos no mercado. E eu acho assim que a gente tem que olhar o quanto o tributarista hoje ele requer mais eficiência, mais agilidade nas decisões. Esse eu acho que é o maior gap atual da área, porque assim, o contexto mudou. A gente está lidando com o novo cenário. A gente vai lidar ali, a gente já lida com a reforma e a gente lida com esse novo cenário que exige eficiência, exige essa decisão mais rápida e entendimento maior da complexidade, né, que a área exige ali, né? Então, assim, o modelo tradicional já não funciona mais. A gente não tem mais tempo para ficar acompanhando esse modelo tradicional diante da mudança que é tão veloz que vem acontecendo na nossa área. Eu separaria, assim, pensando em perfil, tá? Em 3 dimensões, 3 estruturas básicas. A primeira é a obrigatória, o que é esperado. O que já é esperado, o mínimo esperado ali de um tributarista? É o conhecimento da legislação, das apurações e o conhecimento do risco vinculado a cada situação, né? Então, sem isso é o básico. Sem isso, a gente tem uma grande deficiência ali do profissional. Sim. Ele não transmite a credibilidade, né? Ele não traz o repertório mínimo que a gente precisa, tá? Aí a gente fala, junto a isso, de uma leitura de dados, da interpretação do impacto, né, daqueles dados, da simulação de cenários, o que a gente pode fazer para mudar, né, o resultado que se esperaria, né, daqui a X tempo com tais dados. Então, isso faz parte de um olhar mais analítico desse profissional. E um terceiro ponto é o conhecimento do negócio. Então, conhecer ali os produtos profundamente, conhecer as margens, entender como elas podem variar, né, como elas são impactadas, entender esse modelo operacional como um todo e a estratégia da empresa. E aí ele aplica toda a técnica que ele conhece, né, análise de dados, a essa estratégia do negócio e consegue entregar, de fato, né, mais valor ali no seu processo. E eu acho que, assim, na prática, é o profissional que senta na mesa de tomada de decisão, junto ali com a diretoria, com o comitê gestor do negócio, e bate na mesa e fala assim, o impacto tributário é esse, e o resultado é esse. É esse profissional que vai ter destaque na estrutura do negócio. Pelo que vocês estão falando, aqui no fim não é só uma mudança de skill, né? Uma mudança de postura, né? Completamente. É um profissional que para de esperar a demanda e ele começa a se antecipar, né, aos cenários que podem vir a acontecer, e não só aquilo que já está acontecendo, que já aconteceu. Ele deixa de validar a decisão e passa a influenciar na tomada de decisão
com dados, com fatos, e ao invés de simplesmente entregar uma obrigação, ele também gera e entrega insights, né, sobre todo o cenário que ele está acompanhando. E o cenário não apenas da empresa, mas o cenário externo e como ele impacta também nas decisões e estratégias da empresa, né? Então, ele sai... É um profissional que deixa de apenas responder, mas ele passa a participar da estratégia, né? Gerando insights e trazendo inputs para essa tomada de decisão, para cada tomada de decisão, né? E eu acho que é importante também destacar, né, o que impede essa evolução, né? E aí eu puxo esse gancho junto com a fala da Thaís, porque assim, a gente, né, principalmente porque a gente está na frente aí de vários times de contadores, times tributários, e a gente vê que a cultura organizacional é uma das questões que causa insegurança, né? Eu estou apto o suficiente com a formação técnica conectada com esse impacto, com essa mudança, com essa nova estrutura, com essa nova cultura, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esses insights ali na avaliação do profissional, do tributarista que vai estar atuando nessa área. E se ele não tiver dentro de uma empresa que permite uma visão mais estratégica, né, da sua atuação, ele também se frustra. O ambiente, ele é um grande influenciador, né? É um grande influenciador desse cenário. Então, se de fato o profissional tem um potencial, mas a empresa não cria espaço para esse papel, o colaborador ele vai ter uma atuação limitada ainda, por mais proativo, por mais perfil que ele tenha, né, para agregar. Sim. Aí, um exemplo básico, né? Se eu estou falando de que as empresas precisam ser orientadas a dados, o profissional é orientado a dado, mas a empresa continua seguindo a sua intuição, como que o profissional vai encontrar um espaço? Então, a combinação, muito depende do profissional, é óbvio, né, de procurar conhecimento, de agregar isso ao seu perfil técnico, mas muito também, uma boa parte depende da empresa, de deixar esse espaço para o profissional. Está dentro da estratégia da cultura da empresa também, né? Sim, com certeza. Então, no fim, o futuro do tributário ele depende mais de pessoas do que de tecnologia, né? Eu diria que depende de pessoas que são capazes de utilizar a tecnologia e dados para influenciar a decisão e a estratégia da empresa. De fato, é um combinado das coisas. E a gente até brinca, né? Hoje e sempre, na verdade, assim, o diferencial não é quem sabe mais da legislação. É quem consegue transformar isso em decisão estratégica de negócio. Então, assim, o ratinho de legislação, de VEDMECO, como a gente dá na nossa época de faculdade, não tem vez, não é isso. É você ter essa visão mais analítica e estratégica, né, para o negócio. É a aplicação, né, de fato, da lei, né, sobre do técnico, né, ao negócio. É um tripé. Só uma perna não vai sustentar essa operação. Sim. Vamos falar um pouquinho de geração de valor. Bom, como que a gente pode gerar valor com o tributário? Exatamente. Você consegue dar algum exemplo pra gente? Eu acho que a gente teria que falar um pouco ali de 3 frentes principais, né, para esse valor, assim, né, que eleva essa área, né, que é a proteção da margem. Aí, tá, a gente tem uma reforma tributária chegando, geração de caixa, a gente vai ter que cuidar de créditos, né, evitar as perdas com essa proteção da margem, avaliar aquilo que cabe ou não cabe, precificação, a gente falou muito sobre isso. Isso parte a decisão, por isso que a gente reforça, né, como é bom você alocar melhor os recursos, né, com o apoio do tributário nessa decisão, junto com o comitê técnico, de suporte ali para todas as outras áreas que estão interrelacionadas, né. Empresas que são realmente maduras e que estão se planejando, se preparando ao longo dessa jornada, e, né, de preparação mesmo para a reforma tributária, elas conseguem atuar de forma conjunta, né, de forma contínua nessas três margens.
Eu falo da reforma tributária porque, para mim, é algo que tem me marcado bastante, né? O quanto as pessoas estão deixando para depois. A gente estava participando de um evento que a Paola estava provocando o time que estava lá e ela fez uma dinâmica assim que eu ri e quase chorei ao mesmo tempo. Né? Não sei se você lembra lá no Rio. Lembro. Que ela veio e perguntou pro pessoal, quem aí há 5 anos atrás estava se planejando para reforma tributária? Aí ninguém levantou a mão. Falou assim, 5 anos, beleza, né? A gente estava achando que a reforma tributária Era migué, história, era migué. que ela não ia acontecer. Ela, não, beleza. E nos últimos 4 anos? Ninguém levantou a mão. Nos últimos 3 anos, ninguém levantou a mão. 2. Ficando mais preocupante. No ano passado. Isso foi um evento que aconteceu esse ano. No ano passado. Hoje. Aí, no ano passado, eu acho que 1 ou 2 pessoas levantaram a mão. Quantas empresas estão, né, nesse ano já fizeram uma coisa? No máximo 5 pessoas, 5 empresas levantaram a mão. Eu falei, gente, com a quantidade de empresas que a gente tem aqui, não eram empresas, né, pequenas, né, que representavam, né, tem uma relevância no mercado, de diferentes perfis, claro, né, mas, poxa, 4, 5 empresas começaram a se preparar no último ano ou nesse ano a respeito desse tema. Então, a gente vê que brasileiro e portugueses também, né? Mas é uma brincadeira que eu vou deixar quieta. Mas que brasileiros costumam deixar para a última hora. Por isso, quando a gente fala de perfil de estratégia da empresa, é de fato algo que a gente não pode deixar para depois, né? A empresa ela tem que se conscientizar, entender isso como importante, levar para a cultura, o planejamento e a estruturação de forma antecipada. Se nós tivermos times que vivem apagando incêndio, eles não vão ter margem para pensar, para planejar, para pensar no amanhã. Eles não vão ter margem para, de fato, inovar, trazer novas ferramentas. Né? Não estou falando de deixar ócio, né? Deixar as pessoas ociosas para que elas possam... Não. É a gente separar um tempo para o planejamento, a gente separar um tempo do time para o estratégico, né, para os cargos que são relevantes, né, que tem isso na sua job description, para que as pessoas consigam, né, de fato, contribuir e gerar valor. Aí, novamente, né, estou falando de diversas áreas, mas né, puxando sardinha aí para o tributário, a gente precisa ter esse planejamento, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje em dia. Né? A Paula falou no último episódio um pouco sobre maturidade do Tex, e eu queria trazer essa fala de novo para cá. Você pode falar pra gente, novamente? Os níveis, né, de maturidade. Exatamente. E aí, trazendo em outras palavras, né, a gente tem o nível 1 operacional, né, falando lá atrás, como a gente falou, em descritivo, né, operacional, cumprimento de prazos. Nossa, eu tenho que estar cumprindo. O segundo nível, controle, né? Vou reduzir riscos, vou reduzir custo. Um terceiro nível, estratégico. Eu preciso apoiar na decisão, eu preciso ser mais estratégico. E o integrado, como motor de crescimento. Mas a maioria das empresas estão no nível 1 e 2. As empresas que crescem melhor já operam no nível 3 e 4. Então, eu acho que a principal mensagem disso tudo, quando a gente pensa em toda essa série que a gente falou de temporada Tex Tributário, é que o tributário não mudou só tecnicamente e não vai mudar só nesse ponto de uma nova reforma tributária, de uma nova legislação do impacto tributário. Ele mudou o seu papel dentro das empresas. Eu acho que isso ficou muito claro no que a gente teve ao longo desses episódios da temporada. E não só o que a gente falou aqui, né? Mas se hoje, né, você profissional contábil, tributarista, parar para refletir, você vai ver que o papel mudou. Uhum. Que profissionais que não se atualizam, que não se atualizaram, acabaram perdendo espaço no mercado, né? Então, uma atuação que deixou de ser suporte e passou a ser estratégica. E isso tem acontecido, tem se potencializado cada vez mais. Né? Deixou de ser uma obrigação, ou deveria, né, ter deixado de ser apenas cumprimento de obrigação, e passou a ser inteligência de negócio. Né? E quando essas atuações elas são bem estruturadas, elas passam a conseguir impulsionar crescimento. Né? Através de dados, através de análises contínuas. Então, essas empresas, né, que de fato são eficientes, elas crescem apesar dos impostos. Uhum. Então, tributo
vai ser pago, mas como a gente pode entender, né, como a gente pode utilizar isso como parte da estratégia do negócio, aproveitando oportunidades que são dadas, né? Empresas então, diferencial. eficientes que se antecipam melhor, né? Elas tomam decisões melhores, elas competem melhor no mercado. Então, eu acho que é bem isso. A gente precisa elevar o nível, né, dessa maturidade das empresas e das áreas tributárias dentro das empresas. Perfeito. A gente está chegando aqui ao fim do nosso último episódio do Groundcast da primeira temporada de Tax. E eu queria muito, vocês já deram uma apanhada assim em geral, mas eu queria muito que vocês dessem uma última mensagem de encerramento, não só para esse episódio, mas também como para a temporada toda, né? O que fica de aprendizado para quem está vendo e ouvindo a gente hoje? Quer começar? Começo. Eu acho assim que quem não se atualiza já está fora do mercado, né? Então, a mensagem principal se atualize, esteja antenado, esteja ali nas suas buscas diárias de atualizações tributárias. E também pensa um pouquinho fora do tradicional, do óbvio, da caixinha que a gente chama, né? Porque o seu diferencial vai estar naquilo que você consegue trazer a mais para uma decisão estratégica de algo que é novo. E tudo que é novo ainda não está tão claro e você pode ter um destaque, porque ainda não tem pessoas, não tem a competitividade tão grande de profissionais lidando com aquilo, porque também é novo para ele. Então, você pode ser um diferencial se você buscar para além do óbvio da estratégia. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui, né, o que eu ouvi, né, de colegas falando aqui, a gente precisa de fato parar para pensar que um profissional hoje, uma área, ela não se sustenta sozinha numa operação. Ela não faz a diferença, ela não impulsiona como poderia, ela tem o seu potencial diminuído quando ela pensa em atuar de forma isolada. Então, isso vale para qualquer área. E aí, falando do tributário, né, diante de tantas mudanças, diante de uma ampliação ali da sua atuação, se ficar com um olhar exclusivo sobre a sua temática ali, sobre a sua área de atuação, existe um grande risco, um risco real de perda de competitividade, de perda de margem, de perda para o negócio. Uhum. Então, eu deixaria ali como algo para reforçar, para a gente não parar de falar, sobre essa necessidade do profissional ter um olhar multidisciplinar, entender que ele pode e deve chamar, né, outras áreas para debater de forma conjunta. Então, se a gente fizer uma estratégia com apenas um ângulo de visão, a gente com certeza vai deixar alguma atuação, alguma área, alguma questão descoberta e correndo o risco de não atuar de forma plena, né? De perder a oportunidade mesmo de negócio. Algumas elas podem ser reversíveis, mas outras não. Outras não, a gente não pode voltar atrás e retificar ou reajustar. Então, de fato, hoje nós temos todo o potencial, né, das organizações, nós precisamos ter esse olhar multidisciplinar e essa integração entre áreas. Perfeito. Eu acho que a mensagem que fica aqui para mim, depois de toda essa temporada, dessa primeira temporada, né, do Groundcast sobre Tax, é que Tax é estratégia, Tax é crescimento e Tax também é inteligência, né? Então, eu queria muito agradecer a Thaís, a Paola, ao André também, que participou aqui da primeira temporada. E se você quer saber qual vai ser o próximo tema do nosso próximo Groundcast, acompanhe a Ground nas redes sociais. Até a próxima!